Bom dia, dobar dan vsem. É uma grande honra, é um prazer imenso podermos anunciar desde já uma nova antologia aqui na Eslovénia. Vai ser a Antologia da Literatura Contemporânea Portuguesa. Tem um título lindo, eu acho, que é A Luz do Sol Calada. Em esloveno, como é que é? Tiha sončna svetloba. Então, é igualmente uma grande alegria podermos começar esta mesa redonda no Festival Vilenica, a mesa redonda dedicada à literatura contemporânea portuguesa, na presença de autores tão ilustres. Está conosco Ricardo Marques, co-editor da presente antologia. O poeta, autor de poemas e ensaios, Álvaro Seiça. E escritor, encenador, professor de expressão dramática, autor de vários projetos de promoção do livro e da leitura, Sandro William Junqueira. Eu sou Blasca, eu só vou dizer que amo a língua portuguesa. Ok, sou tradutora, sou professora de português, mas sobretudo sou amadora. Então, bom dia a todos. Bom dia à Noruega e bom dia a Portugal. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Ricardo, eu vou conversar consigo, se me permitir. Então, é uma palavra bem forte, bem séria, antologia, o que é que acha? Tem peso, mas não? Eu adoro essa palavra. Antologia para mim é uma palavra muito importante na minha vida, sobretudo na minha vida mais recente, mas também posso estender noutras zonas da infância, porque no fundo nós começamos sempre a ler por antologias de contos infantis, não é? O meu interesse pela literatura deve ter começado por aí. Não é? Os contos, uma antologia de contos dos Grimm ou do Perrault, portanto há todo um universo infantil que pode começar por uma antologia bem feita, não é? Por uma introdução a um mundo literário que nós não conhecemos, e eu acho que lembro de muitas antologias que li em criança, e talvez tenha sido isso que tenha despoltado depois o meu interesse pela literatura, mas isso é outra conversa. Mas eu acho que antologias são uma coisa que eu adoro fazer enquanto poeta, enquanto tradutor, não é? Eu tenho feito muitas ao longo da última década, sobretudo da última década, e portanto quando surgiu este convite para fazer uma antologia para o Vilenica, achei que era uma grande responsabilidade por um lado, porque é um festival muito antigo, é o festival mais conceituado na Eslovénia, mas é também uma responsabilidade de organizar, de certa forma, uma lista, um canon, não gosto muito de usar esse termo, mas uma seleção de autores que representam, de certa maneira, aquilo que tem sido feito na literatura portuguesa contemporânea, que é aquela, no fundo, que eu conheço melhor de todas as literaturas, e portanto, passar essa lista e mostrar a um país que não é necessariamente um país próximo, não é? Como a Eslovénia de Portugal, mas sentir esse peso, essa responsabilidade, mas ao mesmo tempo é um desafio que para mim é muito importante. É importante muito, também contribuiu um prefácio, não é? Para esta antologia, eu sei muito bem, porque fiz a tradução para o esloveno. Foi bom, foi uma muito boa obrigado. experiência, foi uma boa experiência. E escreveu, eu vou citar agora, foi o nosso propósito nesta antologia dar uma ideia da realidade das últimas décadas na literatura portuguesa pós 25 de Abril. Então, como conseguiu este propósito, dar uma ideia da realidade? Quais são os momentos cruciais na literatura portuguesa? E como explicaria isto ao público do contexto esloveno? Então, o público que não conhece muito bem a história da literatura ibérica, digamos, e tanto menos talvez portuguesa. Sim, sim. Eu quando comecei a pensar um bocadinho o que havia de selecionar, não é? A minha ideia foi sempre de fazer uma seleção que fosse ao encontro de várias prerrogativas, de várias características. Queria que fosse uma seleção, porque o termo contemporâneo também é um termo muito vasto, não é? Sobretudo quando aplicado à história literária de cada país. Portanto, a minha ideia era selecionar
uma lista que fosse paritária, digamos que mostrasse que há cada vez mais paridade de género a escrever, mas também que fosse uma mistura, também paridade num sentido geracional. Mas quando se pensa, para mim, o primeiro pensamento sobre o que é contemporaneidade na literatura portuguesa, é também, tem de começar inevitavelmente, para mim, quanto mais penso nisso, no 25 de Abril, porque há realmente nessa marca esse facto histórico, não é? É um marco que muda o país do dia para a noite, literalmente, não é? E ao mesmo tempo isso reflete-se naturalmente na literatura que foi produzida a partir daí, que obviamente essas coisas não são assim estanques, nem não se podem meter em gavetas, mas já se sentia, não é? Já se sentia o que queria vir a seguir, mas com o 25 de Abril foi um marco que eu encontrei, de certa maneira, para contar essa contemporaneidade dos últimos 45 anos, quase 50, não é? Da literatura portuguesa, tentando encontrar então esses nomes que na prosa e na poesia, obviamente que eu sou um maior leitor de poesia, sempre também poeta, mas leio outras coisas, mas sim, para mim foi um desafio mais na prosa também tentar atualizar-me, no fundo, sobre os autores que mais recentemente têm contribuído para esse lado na literatura portuguesa. E, portanto, a contemporaneidade, para mim, teve de começar, obviamente, aí, porque os nomes que estão selecionados mais antigos na antologia, Mário de Carvalho, Lídia Jorge, são grandes nomes que já têm um nome muito vincado, são realmente nomes que começam a surgir imediatamente a seguir ao 25 de Abril e, portanto, a mistura de gerações para mim penso que é uma coisa incontornável e que tinha de estar. Então, uma mistura de gerações, mas os momentos cruciais, quais são a literatura portuguesa, ok? Começando pelas cantigas, não sei, o que é que nós sabemos, também Camões, depois Fernando Pessoa. Sim, sim. Não, quer dizer, a literatura portuguesa, então, em termos de poesia, que é o que eu conheço melhor, nós frequentemente lá fora somos, e dentro também, somos apelidados como um país de poetas. Portanto, nós também. Portanto, Nós também. Eu digo, nós também somos um país de poetas, sobretudo um nosso, país lírico, sim, diria. Sim. o meu colega co-editor, o Aliás, também me fez frisar essa correspondência, digamos assim, entre os dois países. Mas há tantos marcos, há tanta coisa. Eu há poucos anos tenho um curso vários cursos de literatura portuguesa para estrangeiros e também foi um ímpeto para me reciclar, também voltar atrás e olhar outra vez para esses clássicos da literatura, desde a lírica trovadoresca, para perceber ou ler com outros olhos aquilo que aprendi enquanto aluno, não é? E, portanto, também pude perceber ao organizar esses cursos para alunos que não conheciam a literatura portuguesa e que normalmente também não eram estudantes de literatura, eram de outras áreas, nomeadamente economia e de gestão, percebi que havia tanto por onde pegar. Falámos agora da literatura trovadoresca, portanto nós temos a primeira canção, a primeira cantiga, digamos assim, que se conhece, não podemos dizer que é a mais antiga, mas pelo menos até agora é aquela que se conhece, é a cantiga da Garvaia, portanto é uma cantiga que podemos estabelecer mais ou menos no final do século XII, 1198 mais ou menos, portanto talvez esse seja o marco primeiro, não é, na nossa literatura, mas obviamente que temos também de ir às crónicas, para passar para a prosa, as crónicas do Fernão Lopes, vem a seguir, portanto, aqui são belíssimos pedaços de prosa até poética, não é? Podemos dizer isso. E claro, o Renascimento, acho que em quase todos os países europeus houve um século de ouro, não é? Todo o Renascimento, não só também na poesia, mas obviamente na poesia é mais reconhecível isso, esse epíteto. E depois há aquela grande confusão na literatura portuguesa, que é o século XVII e XVIII, porque nós temos uma priorização que vai do manierismo ao barroco e ao classicismo, que depois, em que surgem vários poetas e vários prosadores. Quer dizer, estou a falar disto em prosadores porque nós em dia temos a dizer que são prosadores, mas na altura, obviamente, que eles não se auto-intitulavam prosadores, tinham outra
o que eles escreveram é que nós consideramos hoje literatura, portanto, e por isso podemos considerá-los como parte da história literária nacional. E depois, claramente, o século XIX tem muita coisa para onde pegar, desde Almeida Garrett, Alexandre Herculano, tantos no final do século há gerações românticas, o Antero Quental, portanto, há todos os poetas finiculares e depois todo o modernismo, não é? Começa com Pessoa. Não sei se era para detalhar, obviamente, todos os factos e os marcos da nossa história literária, mas, Não mesmo. digamos, grosso modo, fazendo um grande voo rasante em 2 frases, é isto, não é? E depois, claro, o modernismo e depois as gerações a partir do pós-guerra, nós não temos bem esse termo aqui em Portugal, não estudamos o pós-guerra, porque cá também não tivemos a Segunda Guerra Mundial, mas digamos que a seguir a uma grande revista que foi a Presença, não é? Que acabou em 1940, aí podemos começar a falar de outro tipo de gerações que são... que falam mais, dialogam mais entre si. Também quanto mais a história literária vai progredindo, quanto mais próximo está de nós, do nosso momento atual, também é mais difícil historicizar. Portanto, não podemos, se calhar daqui a 50 anos, esta antologia que vai ser na Eslovénia, no abrigo deste festival, se calhar vai ser muito repensada, e dizer, mas quem era este nome? Não conhecemos este nome, ou quem é que era esta pessoa, ou como é que eles não puseram aquele que ganhou o Nobel logo a seguir? Portanto, há sempre estas questões que para mim, enquanto antologiador, me apaixonam, porque eu corro como que sou tradutor de poesia, e é traduzir o impossível, a tradução de poesia é impossível. Portanto, quando se parte do impossível, percebe-se que tudo o que se fizer é sempre cumulativo, quando se faz obviamente com seriedade científica e gosto, não é? Gosto, sobretudo. Sim, esta resposta foi uma resposta muito séria, um curso, não é, de literatura Um mini curso, um crash course. Sim, para um leitorado, por exemplo, na nossa faculdade, porque não? Eu queria perguntar a Álvaro e Sandro, talvez uma pergunta, não sei como dizer, estereotípica, mas não é, para mim não é. Queria saber o que é especial, o que é que há de especial na literatura portuguesa para chamá-la literatura portuguesa? O que é que há português nela? Podes começar tu. Obrigado, Sandra, pela deixa. Então, quando nós lemos, por exemplo, esta antologia, há alguns sinais que digam é um autor português, um poeta português, a literatura portuguesa? Bom, eu vou fazer uma resposta breve e depois passo a bola de ping-pong para ti, Sandro. Mas porque essa pergunta já é feita recorrentemente, e eu há pouco tempo também, para o festival, falei bom, há uma matriz, obviamente, cultural, geográfica e linguística, sobretudo, que é importantíssima. Mas eu falei em diversidade, precisamente também no seguimento do que o Ricardo falou, que eu acho que é difícil de apontar marcos que não sejam sempre esses tais lugares comuns. Por exemplo, falar da melancolia, ou da saudade, ou por aí fora. Mas, e também é difícil para mim, e na posição de tanto de autor, quer dizer, comprometido dentro da antologia, falar do que é a literatura portuguesa, mas no meu trabalho eu ia falar na relação com o mar e da importância da água, do oceano, historicamente, mas também simbolicamente, e dessa fluidez no ritmo também literário, no ritmo das palavras. Bonita resposta, fluidez no ritmo das palavras. Pois é, nós, as tradutoras, tivemos algum trabalho com esta fluidez para fazê-la também, introduzi-la também na nossa língua. Sim, Sandro, tem alguma ideia sobre a portugalidade da literatura portuguesa? Antes de mais, agradecer o convite, é um prazer estar aqui, participar no festival.
Eu não, ou seja, para mim é difícil, porque ou seja, eu não conheço muito bem outras literaturas, ou seja, eu não, eu não sou um entendido em literatura espanhola, ou literatura eslovena, ou literatura russa, quer dizer, conheço autores, mas eu não conheço. O que nos une é a língua, não é? O Álvaro estava a dizer da relação com o mar, eu não sei se concordo muito, porque acho que sim, que temos uma relação com o mar. Aliás, o nosso território marítimo é não sei quantas vezes maior do que o nosso território terrestre. Tivemos todos os descobrimentos, mas não há, ou seja, os livros que fazem parte do cânon, tirando duas ou três exceções, eu estou a falar agora mais propriamente no romance, na ficção. O mar não é uma coisa que surja muito ou que apareça muito. Aliás, eu acho que falta à literatura portuguesa alguém um dia escrever um Moby Dick à portuguesa, qualquer coisa relacionada com o mar, um grande romance passado no mar. E nós não temos 3, 4 coisas, estou-me a lembrar, 3, 4 livros, mas não temos essa... Agora, o que é que faz com que a literatura portuguesa seja a literatura portuguesa? É difícil. Eu conseguiria, ou seja, aquilo que o Ricardo estava a dizer, até um certo momento, acho que a nossa literatura foi muito influenciada principalmente pelos franceses, mas depois há um salto, ou seja, eu acho que, e aí o 25 de Abril parece-me apropriado, porque eu sou dessa geração, eu nasci em 74, portanto eu sou um escritor que já nasceu pós 25 de Abril, e o que é que acontece? Como se abriu o mundo ao país, e o próprio mundo foi se tornando cada vez mais global, e as literaturas começaram-se a entrecruzar, ou seja, eu hoje consigo, olhando aqui para a minha estante, eu tenho literatura da Roménia, da Coreia, do Equador, ou seja, eu tenho acesso a literaturas que há 30 ou 40 anos atrás não era fácil, ou seja, o que eu acho é que agora estes novos autores portugueses têm mais mundo, ou seja, têm mais leituras e não só aquelas leituras que eu acho que marcaram muito, ou seja, aquilo que os nossos cânones estão muito influenciados, principalmente pela língua francesa. Pronto, não sei se me consegui explicar, eu também, é difícil para mim porque eu não sou um literato, eu sou um escritor, mas assim a pensar é a língua, obviamente, há coisas, o Álvaro também falhou, uma certa melancolia, sim, mas não só, mas acho que é muito redutor estarmos ou seja, acho que a literatura portuguesa é a literatura portuguesa, primeiro, por causa da língua. Agora, por causa da língua, sim. Sim, é isso que nos une a todos que escrevemos em português. Agora, não sei, e agora estando mais atento, ou seja, lendo muito mais, porque já li os clássicos, estando mais atento ao que se faz agora, não consigo encontrar um caminho, porque eu acho que os novos autores portugueses estão a ir por territórios completamente distintos e a furar barreiras que, por exemplo, há 30 anos atrás isso não aconteceria. Acho muito difícil haver tanta inovação. Não é inovação, não é em termos do trabalho da linguagem, é em termos do território das ideias, ou seja, o espaço ficcional mudou. Ou seja, em vez de escrevermos meramente sobre famílias burguesas, ou pronto, aquelas famílias ricas no Douro, ou etc., estamos a percorrer outros caminhos, outros territórios. E isso eu acho que é muito interessante e rico. Né? E como eu vi, lendo os seus textos selecionados para a antologia, esta eslovena, não é? Vi que, como falou, é um escritor global, é um escritor urbano. Sim. Não tem nada a ver com as famílias burguesas e com o Vale do Rio Douro. Não, o que eu procuro sempre, os meus livros são o que são. Ou seja, a minha literatura sofre da minha história, da minha biografia, porque eu nasci num país que já não existe. Eu nasci na Rodésio, que era uma colónia britânica e que agora é a República do Zimbábue. Os meus pais são portugueses, mas foram para a Rodésio por um acaso. Eles conheceram-se em Angola e casaram em Angola.
e depois voltaram para Portugal, eu tinha 2 anos, e depois andámos sempre de terra em terra, ou seja, eu não tenho, como tenho os escritores meus amigos, que têm um território ficcional, ou seja, eles nasceram ali, eles constroem um universo a partir daquilo que eu não tenho essas referências, e como não tenho essas referências, não sei qual é o meu lugar, onde é que eu pertenço, onde é que posso plantar o limoeiro, procuro sempre uma universalidade, ou seja, estes textos que são retirados quando as girafas baixam o pescoço, obviamente são, porque eu sempre vivi em cidades, eu nunca vivi no campo, eu sempre vivi em prédios, eu nunca vivi em casas terras, portanto é óbvio que o urbano entra, faz parte de... Mas por acaso o meu último romance, se agora há pouco mais de um mês, é passado numa serra, portanto fiz uma tentativa de sair fora do meu, daquilo que é o meu universo, daquilo que conheço muito bem. Mas pronto, acho que ou seja, eu não dou nomes às coisas, as personagens também, poucas têm nome, algumas aparecem com nomes, eu tento não referenciar muitas coisas para ir em busca de uma universalidade, ou seja, para que um leitor esloveno, ao ler o meu livro, possa situar aquelas personagens e os acontecimentos entre elas como se possando passar na Eslovénia ou noutra parte qualquer. Sim, é verdade, pertence também à Eslovénia, sobretudo porque tem os troços de literatura em esloveno e também porque é um autor universal, sim, é um pouco esloveno. Álvaro, Sim. Álvaro, sim, eu queria saber o que é que ama um poeta português? Lá está. Vivendo na Noruega, por Eu exemplo. posso dizer o que é que eu amo. Sim, o que é que ama? Bom, eu também estou um pouco, o que o Sandro estava a falar é interessante por esse fenómeno de olhar para, quer dizer, para a língua, para o país, para os costumes, para uma história toda que, no caso português, envolve colonialismo, envolve 50 anos de ditadura, ou quase, meio século, às vezes de fora para dentro, outras vezes dentro para dentro e por aí fora, e também não encontrar esse espaço, apesar de a minha família estar mais ou menos geograficamente localizada numa zona bem portuguesa, mas depois pelo facto de eu também já há 10 anos morar fora de Portugal, e para contar uma pequena história, uma pequena anedota, foi o facto de, por exemplo, eu não valorizar o sol. E dizer o sol também eu acho é outro elemento muito importante. Quer dizer, na minha vida, aquilo que é a minha vida também é a minha escrita, não é? Porque para mim esse impulso de escrita não surge como uma carreira ou como, quer dizer, é uma necessidade de escrever, como é a alimentação, pronto, a água, novamente. E então essa questão de percepcionar o sol de forma diferente, quando cheguei à Suécia e vi alguém num cruzamento sentado no chão, no passeio, a apanhar sol, num retângulo solar, para mim foi uma experiência reveladora do facto de eu não valorizar o sol. Achei muito estranho, obviamente, não é? Portanto, e esse fenómeno de estranhamento até com a linguagem, nas relações familiares, pessoais, nos discursos, por aí fora, obviamente que essa experiência do vivido, não é? Do encontrar culturas diferentes, línguas diferentes, de uma pessoa se misturar e sair de uma certa redoma que naturalmente acontece quando uma pessoa não sai, não viaja, por motivos diferentes, obviamente. Eu tive o privilégio de poder sair, ou quer dizer, naquele caso não foi bem privilégio, foi no seguimento da recessão económica de 2008, e portanto isso para dizer que também partilho essa experiência que o Sandro estava a falar de hoje em dia estar num limbo, que é não saber onde é que estou, ou não saber onde é que pertenço, o que também que tento usar de uma forma construtiva, obviamente tem os seus, a falta de raízes, o desenraizamento, o enraizamento acolá, portanto também nos últimos 10 anos eu julgo que mudei mais de 10 vezes de habitação, às vezes de país, às vezes de cidade,
E, portanto, novamente, para universalizar o que o poeta, ou o que o ficcionista, ou o que o escritor português, o que é a literatura portuguesa, para mim é algo muito difícil, e por isso é que eu também insisto nessa ideia de diversidade, porque, bom, há vários motivos, mas sobretudo essa abertura ao mundo, pelo facto de Portugal ter passado, bom, da noite para o dia, não é? Nesse sentido com a Revolução, que foi realmente fundamental, por haver também uma afirmação feminina que também já havia e que depois, mas que era oprimida, não é? E que o Ricardo Marques fala também no prefácio da antologia, que eu acho que é realmente uma mudança de paradigma, não é? Muito boa. Mas hoje em dia, quer dizer, olhando para a poesia, olhando para a ficção, quer dizer, eu acho que é impossível dizer o que é que o poeta sente, o que é que o escritor em geral sente, não é? Ou qual é que é o caminho, qual é que é o... Bom, mas eu acho que isso, se calhar, em relação a muitas literaturas hoje em dia, também por esse facto de os lados positivos e negativos da globalização, não é? Fazem com que as pessoas estejam muito mais em fluxo, como o Sandro também estava a dizer, que tenha vários livros aqui em várias línguas, que tenha acesso que possa ter acesso a essas literaturas, ou que também esteja em contacto direto com pessoas de várias nacionalidades, de várias religiões, de várias culturas, porque novamente também isso fez-me repensar. Eu nunca gostei muito da ideia do Estado-nação, ou seja, para mim a ideia de comunidade, hoje em dia eu prefiro uma comunidade que partilha, por exemplo, a língua portuguesa, pelos vários fatores históricos, e o que é que faz com essa língua portuguesa, do que uma comunidade que é baseada no território assim definido. No caso de Portugal, há 800 anos, grosso modo, não é? O que é que nos faz pertencer a algo, não é? Se é a língua, se é a partilha de uma banda de música, se é gostarmos de ler poesia deste género, se é... Bom, o que é que nos faz enquanto comunidade, o que é que nos faz sociabilizar com um grupo? E eu acho que a poesia tem isso, que é... Houve vários momentos em que houve essa sociabilidade e essa intervenção a nível do grupo, ou da revista, ou do manifesto, por aí fora, e hoje em dia é impossível, e é bom, quer dizer, porque há uma pluralidade de artes poéticas, não é? E de vozes novas que há 40 anos, neste caso há 50 anos, não poderiam surgir, ou não surgiriam, não é? Quando falou das mulheres, não é? A escrita feminina, eu lembro-me destes pensamentos do Ricardo no prefácio. Então, as mulheres portuguesas, eu já sei a resposta, mas antigamente viviam, agora já não vivem num ambiente que parece mal, no sentido que parece mal que uma mulher faça isto, que faça aquilo. Já não há isto em Portugal? Espero que não. Não sei se a resposta é para mim, mas essa pergunta é para Ricardo, mim. sim, pode ser para... Mas eu Sabe, também... lembro-se, não sei, nos anos 60, Não, que é obviamente 70, havia, parece mal, não sei, escrever literatura, talvez também se dizia, parece mal, não sei. Não, eu acho que sim, e a resposta mais direta é sim, porque efetivamente nós todos sabemos hoje muitas histórias que foram tornadas públicas ao longo das últimas décadas, desde o 25 de Abril, de mulheres que, qual era o papel da mulher e nessa sociedade, sobretudo burguesa, não é? Em que nem sequer para viajar tinha de ter autorização do marido, portanto aqui está tudo dito. Em relação a isso, uma mulher poder se emancipar e tornar-se escritora, não é? Nós tivemos um caso muito famoso, que é muito conhecido, que é das Três Marias, portanto, em que essas três mulheres escritoras decidiram publicar um livro em que se assumiam enquanto mulheres e tudo aquilo que faz parte do universo feminino foi muito criticado, perseguidas, foi um processo público, portanto, que só acabou com o 25 de Abril, portanto, isto foi uma decalagem ali de 2, 3 anos, até que só acabou com o 25 de Abril, foi no início da década de 70, portanto, ilustra muito bem, se isto acontecia já no final da ditadura, imagino o que é que terá sido antes, não é? E, portanto, realmente, em termos de escrita feminina, houve uma grande pulverização de nomes a seguir ao 25 de Abril. Alguns deles estão aqui nesta antologia, mas obviamente que existiam escritoras e poetas antes, não é?
Mas voltando um bocadinho atrás e tentando recentrar a discussão nessa ideia do essencialismo da literatura portuguesa, também me estava a ocorrer enquanto estava a ouvir o Sandro e o Álvaro, precisamente na forma como eu acabo o prefácio, não é? Que é uma forma de provocação, não é? Que é a ir buscar aquela afirmação do Manuel Laranjeira, que é um escritor de finiscolar, não é? Entre o século XIX e o século XX, que se suicidou, e que, portanto, ele dizia, o Miguel Unamuno fez um livro, Miguel Unamuno, espanhol, pensador espanhol, fez um livro sobre os suicidas portugueses, que ele identificou alguns nesse virar de século, entre eles o Manuel Laranjeira, e ele, o Manuel Unamuno, dizia que o nosso país era um povo de suicidas, era um povo que até a sorrir era triste, portanto, é uma ideia que eu gostei de subverter, portanto, quer dizer, obviamente que isso é uma ideia completamente passada, eu acho, qualquer essencialismo sobre uma literatura, uma cultura, mas também me lembrei, quando eles estavam a falar, de uma amiga minha que disse sempre que o nosso país era um país um bocadinho esquizofrénico, se nós quisermos, porque era um país que era de inquisidores e de navegadores. Portanto, nós estamos realmente, e nós os três, o Álvaro e o Sandro, talvez pelas nossas histórias de vida e por termos já vivido fora e outros continuam a viver fora, como o Álvaro, não é? Talvez sejamos um bom exemplo disso, porque há um desejo ao mesmo tempo, como é esta barreira marítima, não é? Que a seguir só à Espanha ou a barreira marítima, portanto, há uma tentativa de sair para o mar, para fugir, não é? Para tentar encontrar o seu próprio território, digamos assim. Há uma facilidade, digamos, talvez na cultura portuguesa de o fazer, não é? Não sei, mas também há outro lado muito inquisitório de tentar ser o melhor aluno, tentar ser a pessoa que realmente vai fazer as coisas by the book, não é? E isso acho que é muito essa esquizofrenia, digamos assim, para usar um termo simplista, acho que está muito prevalecente na nossa literatura, e sem dúvida concordo com aquilo que foi dito em relação à globalização das últimas décadas, e isso nota-se muito nessa separação que eu também tento fazer no prefácio entre esses 20 anos, que vão de 1980 a 2000, e depois de 2000 para cá, 2020. Portanto, há realmente duas gerações que têm afinidades e que talvez seja os críticos que tenham de descobrir, não é? Mas têm realmente muitas especificidades também, porque as batalhas e as suas dinâmicas são outras, não é? E é muito curioso realmente termos essa convivência numa antologia de todos estes nomes, não é? Que realmente pode-se ler muitas coisas convergentes e muitas coisas divergentes, neste sentido de também olharmos muito para dentro, não é? Para tentar lá do centro dizer essa ideia de inquisidor, não é? Mas também olhar muito para fora, porque é natural tendo 800 quilómetros de mar, não é? Falando disso, não é? Olhar para dentro, olhar para fora. Para o Sandro e para o Álvaro. Então, num autor literário, seja escritor, seja poeta, quanto narcisismo há e também quanta orientação para o mundo há? Podem coabitar estes dois olhares para dentro e para fora? Ou há sempre um que prevalece? Agora posso ser eu, Álvaro, ou queres ser tu? Posso ser eu? Não, força. Sim, eu acho que eu sou um escritor, ou seja, eu não sou capaz de escrever e fechar as janelas do mundo, ou seja, não estar atento ao que se passa no mundo. E acho que cada vez mais sou um escritor que tenta descer da sua torre e dos seus livros e cada vez entrar mais pelo mundo e tentar absorver mais o mundo. Porque o escritor, ou qualquer artista, tem essa responsabilidade, uma responsabilidade estética e ética, não é? Estética, tentar produzir a melhor obra de arte que conseguir. E ética, essa responsabilidade. Eu não posso fechar os olhos ao que se passa ao meu redor e acaba
Eu digo sempre, o escritor é tipo uma esponja do mundo. Nós andamos a apanhar o mundo, os artistas andam a apanhar o mundo, e depois, no meu caso, o recipiente é o livro e eu espremo a esponja e depois sai o livro, né? Com o músico será outra coisa, com o pintor será um quadro, o realizador um... Portanto, eu não consigo dissociar as duas coisas. Portanto, obviamente que a escrita é qualquer coisa de muito interior, de muito individual, de muito, porque trabalha muito com a memória, com, com aquilo que tu guardaste, aquilo que tu viveste, aquilo que tu experienciaste. Isso é um material que faz parte, mas também não pode ser só isso, e não pode ser só também como resposta à literatura. Ou seja, porque o que eu acho, ou seja, no meu caso, o que eu tento fazer é, obviamente eu sou escritor, eu cheguei aqui foi porque já li aqueles autores todos, e é graças a eles que eu estou aqui. E no fundo a história da literatura é isso, andamos a ler-nos uns aos outros e a tentar encontrar ali meio milímetro ao lado para falar sempre dos mesmos temas. Mas, óbvio que eu sou escritor graças a todos os livros escritos, aos autores que li. Mas posto isto, eu tenho a responsabilidade de olhar para o tempo em que eu vivo e, e, e perceber o que é que se passa, porque geralmente eu acho que a escrita, ou pelo menos para mim, o meu processo criativo nasce sempre de um incómodo, de qualquer coisa que me incomoda, e eu preciso de falar sobre isso. E no meu caso, a literatura é o espaço onde eu posso... para mim é o maior espaço de liberdade possível, ao contrário do teatro, que é uma criação coletiva, que também é extraordinária, que estamos todos envolvidos. A escrita, estás sozinho, é só tu. Mas ao mesmo tempo um espaço de máxima liberdade, ou seja, eu posso escrever sobre o que quero, falar sobre o que quero, questionar o que quero. Geralmente é mais por questões do que responder. A literatura coloca questões. Pois é. Faz melhores perguntas e novas perguntas, não encontra respostas. Eu, pelo menos, acho difícil. Nada tem fim, não é? Não é dar respostas definitivas, com certeza que não. E também as traduções nunca são definitivas. Isto aqui eu vos digo. Sim, sempre podes, não sei, mudar alguma coisa, debater mais alguma coisa. É o mundo das ideias, com certeza. Álvaro, o que é que me diz sobre o narcisismo e sobre a orientação para o mundo? Eu estava a pensar em várias questões sobre... quer dizer, a pergunta inicial coabitam, não é? Quer dizer, Sim. coabitam completamente, mas é uma tensão difícil por vezes. Estava a pensar que há um poema, ou uma tentativa de poema, porque é a premissa o livro do qual Ricardo Marques selecionou mais poemas, a previsão para 365 poemas. Há um poema precisamente sobre essa questão, que eu julgo de cor, porque eu nunca sei o que escrevo de cor, ao contrário de muitos amigos, eu fico sempre impressionado como é que me dizem poemas inteiros de cor, que eu nunca sei. Bom, mas há um poema sobre essa questão do horizonte, como essa linha terra, e qual é que é esse quociente entre, no fundo, o umbigo, o narcisismo, esse trabalho interior que pode ser mais ou menos egoísta, não é? E o social, a intervenção no mundo, o ativismo, ou não só, mas quer dizer, a questão do como é que o mundo, qual é a interação da escritora, do escritor com o mundo. E também não vou oferecer respostas porque o que é para ser dito foi escrito nessa forma, e por vezes é esse o trabalho difícil de também colocar num discurso prosaico algo que foi já dito num discurso se calhar mais poético. Mas é essa tensão, porque nem sempre da questão por vezes até do próprio exercício até que ponto é que alguém tem que acreditar em si próprio tanto para continuar esse trabalho, porque o trabalho de escrita, e já vou também pegar em algo que o Sandro estava a falar, é um trabalho muito individual, muito introspectivo, não é? Que requer
requer muita leitura, mas muito pensamento, e até ter essa disponibilidade, não é? Por exemplo, eu agora nas férias, para dar um exemplo, com a minha filha, houve ali um período de férias que eu não conseguia escrever nada porque é tão intenso, eu preciso desse espaço, não é? Esse espaço mental para conseguir escrever, não é? Nem sempre é a questão do sentar à mesa às 9 da manhã, porque eu nunca é também às 9 da manhã, é sempre depois de jantar quando eu estou cansado, e ter esse espaço mental para escrever, não é? E se a pessoa não está a escrever para si, aquela ideia de escrever para a gaveta, porque apesar de não ser comunicação, é comunicação, num outro sentido, é sempre, alguém escreve sempre para interagir com alguém, não é? Com o leitor, ou com a leitora, por aí fora. Mas se alguém não está a publicar, até que ponto é que tem que insistir consigo própria para continuar também? A questão é essa, não é? Porque muitas pessoas escreveram durante um período, depois desistiram, porque por motivos diversos não arranjavam editores, não conseguiam publicar, não é? Por aí fora. Esse eu acho um aspecto interessante de, quer dizer, refletir. O outro aspecto é o lado, como é que o individual está no social, e para falar de tradução também, eu ia dar o exemplo de um projeto recente que também saiu agora na Alemanha, de versões feitas com um poeta amigo chamado Matthias Traxler, em que nós colaborámos no mesmo livro, Previsão para 365 Poemas, colaborámos numa escrita colaborativa de recriação mais do que tradução. E essa partilha da escrita, de leitura com improvisação e por aí fora, para mim foi uma abertura, foi um momento de liberdade que eu agora quero continuar também. Deixa-me só, Sim. desculpa, só acrescentar uma coisa sim, a questão do umbigo e a questão do egoísmo é inevitável. Se a escrita é uma coisa importante, ou qualquer que seja a manifestação artística, se é importante para ti, e é óbvio que vai haver um momento que tens de dizer não às pessoas que gostas e não às pessoas que amas, e tens de, olha, nesse caso é mesmo fechar a porta ao mundo e ficar tu sozinho contigo e dizeres não e recusares as pessoas que são próximas. Isto é muito difícil, é muito duro e não é fácil de gerir. O Álvaro eu só queria pôr este ponto porque não é fácil de gerir, porque quando estás num processo criativo estás completamente lá, metido, enfiado, é muito difícil voltar ao mundo e olhar para pessoas que te rodeiam e que tu amas e pronto. Sim, por exemplo, acordares à meia-noite, estavas estás a com uma ideia na dizer, estavas cabeça. com dificuldade em escrever porque estavas com Exato. a tua Ou filha. acordas a família toda, abres a luz, pronto, porque tens que apontar aquela ideia. Acordaste a casa toda, pronto, quer dizer, estás a interferir no social, não é? Exatamente. É difícil gerir esses dois lados, sim. Pois é, eu sei mais ou menos também. Sim, mas é assim para as mulheres, eu diria assim, eu também preciso do meu espaço mental para criar, para fazer o meu trabalho, que não é mesmo um trabalho de criação, mas é de recriação, também talvez de criação. Mas eu vivo com 2 adolescentes, uma menina e um menino, eu sei como é que é, não é? Em vez de pegar numa caneta, eu tenho que pegar numa vasoura, não é? Para manter a minha vida familiar nos marcos normais. Eu ainda não consegui este espaço mental e esta coragem para dizer, agora chega, eu preciso de tempo para mim. Não sei, as mulheres às vezes estamos um pouco numa desvantagem quanto a isso, mas não vamos falar sobre mim, Não, mas sim, é falamos sobre verdade, vocês, completo, sim, sim. que estão ótimos, que eu estou a desfrutar muito esta conversa. E agora uma pergunta muito infantil, Álvaro, que fala, então, todos falam de uma maneira que eu fico entusiasmada com vocês, mas Álvaro, se não fosse poeta, o que é que seria? Bom, Tem outros talentos. estou sempre a tentar escrever prosa, ou seja, não é aquele romance. Então Não, mas fica no mesmo campo, fica eu no fico no mesmo mesmo campo. campo, sim. Não, mas quer dizer, isso é curioso porque também temos que falar do que é o que é que seremos, o que é que nós somos, porque a língua portuguesa em relação a outras línguas tem algo engraçado, não é? Que é
o verbo ser e o verbo estar, não é? O que é que, onde é que estamos e o que é que somos. E por vezes entre o temporário e o permanente, não é? Neste momento estamos algo, mas se calhar somos algo diferente, não é? E Está por a escrever exemplo, agora eu neste mesmo um momento poema. Está a escrever. A falar estou a disso, está a escrever, escrever. mas estou investigador, como já estive a trabalhar na rua, sei lá, para a Amnistia Internacional, para o Greenpeace, bom, já estive a trabalhar em livrarias, mas não sou, ou seja, eu sou poesia nesse sentido, e também como posso ser prosa, ou já tentei, mas é isso, também, fotografia, quer dizer, artes visuais, por aí fora, estudei arquitetura, ou seja, também o meu percurso também é diversificado nesse sentido. Não é nada homogéneo como se calhar o de outras pessoas, ou não. Mas é isso, é a escrita, é o tentar escrever diálogos, não é? Dramaturgia, por aí fora, é por aí. Mas também pinto e fotografo, quer dizer, gosto de fazer várias coisas diferentes. Oh, é uma pessoa muito interessante. Sim, mas Ser e Estar é um capítulo gramatical importantíssimo, pois Eu é. acho que é interessante, por exemplo, em relação ao inglês, não sei em relação ao esloveno, como é que se faz. Não, aqui existe só um verbo que significa as duas, que tem as duas concepções, não é? Ser e Estar, que é o verbo biti, mas tem esta mesma dualidade, digamos, a língua espanhola, não é? O espanhol, e assim os eslovenos que estudam espanhol, que são muitos, então são capazes de aprender esta distinção, de percebê-la. Sim, mas é interessantíssimo. Mas sobre isto posso só dizer uma coisa, desculpa, estou a interromper, que é o Mia Couto, que é um escritor moçambicano de língua portuguesa, tem uma frase famosa que ele diz: não se é escritor, está-se escritor. Não se está, então o E ele, o que é escritor o é um nosso está. intérprete, que é o nosso intérprete agora, eu não sei como é que vai resolver esta questão para o esloveno, não se é, está. E o Álvaro estava a dizer que o sonho, agora que ele gostava de escrever prosa, mas eu é ao contrário. Eu, quando comecei a escrever, gostava de ter sido, de escrever poeta, de ser poeta, mas não tenho talento, portanto, depois caí na prosa. Mas também, como ele, fiz ou seja, tentei várias coisas, tentei a música, a escultura, a pintura, o teatro e a literatura entram ao mesmo tempo na minha vida, mas, ou seja, não vejo a minha vida sem uma parte dela ser dedicada à escrita, mas também não me vejo única e exclusivamente só a escrever. Preciso de fazer outras coisas. O teatro, por exemplo, então ainda fica Exatamente, no campo exatamente, artístico. exatamente. Quer dizer, também porque não é possível financeiramente viver do que escrevo e, portanto, tenho de Foi uma trabalhar das noutras minhas, coisas para conseguir pagar as contas e depois arranjar tempo para escrever. pois é também uma das minhas perguntas. Antes perguntei o que é ama o poeta português, mas agora queria saber como vive um literário português, consiga viver só do trabalho, de escritura, de Não, mas estás a poesia ou perguntar isso a mim? não? Não. Não, eu pergunto tanto, o Ricardo Santos Não. já respondeu de alguma maneira, não é? Para pagar as contas também é preciso Aqui em fazer outras Portugal, coisas. eu não sei, mas sei lá, uma vintena, 30, 20 escritores conseguem viver da escrita, não sei. Se calhar até um número demasiado. Quer dizer, a partir do momento que começa a ser muito traduzido, a ser convidado para ir a muitos festivais lá fora, e geralmente esses festivais são pronto, recebes alguma coisa, talvez consigas e com o dinheiro das traduções e com, pronto, depois vais começar a receber mais encomendas, etc. Agora, eu sou autopublicado há mais de 10 anos, pá, e se eu vos disser o que, quando eu recebo a carta da minha editora das vendas que fiz anualmente, é ridículo o dinheiro, aquilo nem dá para pagar um jantar a 10 amigos sequer. O problema, Eu também lá vou quando tiver o jantar. o problema em Portugal, o problema que eu acho que os escritores portugueses, os livreiros portugueses, o governo português deveria pensar seriamente, deveríamos sentar todos e conversar um pouco sobre a questão do porque é que não se lê e porque é que cada vez se lê menos. Eu tive muitos anos a ir às escolas de norte a sul do país, interior e litoral,
e o futuro é medonho, é muito assustador. E isso era muito importante fazer-se, porque na verdade, eu vou dar aqui um número, imagina que em Portugal há 5.000 pessoas que compram livros todos os meses, nós somos 10 milhões. Isto são os verdadeiros leitores. Porque as pessoas que compram livros e que fazem diferença nos tops de vendas são as pessoas que não, ou seja, compram 1, 2, 3 livros por ano. Que vão à feira do livro e veem os tops e compram 3 livros. Ou seja, nós temos muito poucos leitores assíduos, ou pessoas que leem, compram livros com assiduidade. Ou seja, o nosso mercado é muito pequeno. E por isso é muito difícil para um escritor que tenha, ou seja, as tiragens dos meus livros são 2.000 exemplares, ou coisa do género, conseguir vender, ou tens a sorte de ganhar um prémio, ou, pá, não sei, acontecer qualquer coisa que ajude, que haja ali um clique que faça com que as pessoas, sabe-se lá porque comecem a comprar o livro, porque na verdade é difícil, é muito difícil. É muito difícil. Não, eu posso também dizer os nossos números, Sandro. Eu não quero aqui dizer lamentações e queixas, mas nós somos 2 milhões de falantes do esloveno. E o nosso livro em esloveno também é um livro pouco lido. E o futuro também é assustador. Como já disse, tenho em casa 2 adolescentes, vivem numa casa cheia de livros, mas na mesma, não são leitores como era eu. Então os tempos mudam. O que é que vamos fazer, Ricardo? Para mim passas a pergunta mais difícil, não é? Pois, já percebi. Não, tirando de brincadeiras. Eu estava a ouvir o Sandra falar sobre essa discussão que realmente tem de ser feita, sobre a literacia e sobre e realmente o nível de leitura desde pequenos, não é? E é uma coisa que eu, nesse tal curso que eu mencionei no início da conversa, normalmente esses estudantes que tinham à volta de 19, 20 anos, portanto, no início da sua licenciatura, era uma coisa que eu gostava de fazer exatamente, mostrar-lhes o que era a poesia, e normalmente interessava-me sempre, porque eram sempre de diferentes nacionalidades, de saber qual era a nacionalidade deles e se eles conheciam alguma coisa da sua nacionalidade, da poesia, da literatura da sua nacionalidade, e mostrar-lhes que o que eu queria ali lhes passar precisamente era que eles melhorassem a sua literacia ao ler literatura. Portanto, e os professores, eu acho que isto é o que eu quero dizer, os professores acho que têm um papel muito importante neste campo, e é a esperança do futuro, não é? Formarmos cada vez melhores professores que façam isso e que tenham gosto pela literatura, porque infelizmente também há muitos professores que não leem literatura, e isso é uma coisa muito grave. Porque eu vi pelos meus próprios colegas de línguas, não é? Os piores foram dar aulas, portanto, e os que liam menos, portanto, aí está tudo dito, não é? E, portanto, eu tentava sempre, não que eles percebessem o ensino da literatura ou a aprendizagem para eles da literatura como uma coisa difícil em que se tem de empinar datas, saber as datas de nascimento do Camões e de falecimento, essas coisas, mas não... precisamente ao mostrares um texto difícil, como é o texto poético, difícil de ler porque tem várias figuras de estilo, tem várias, digamos, vários registros, muitas vezes codificados, e eu falo disto também como membro dessa associação de poetas nacionais, porque eu próprio quando escrevo não posso ter a prerrogativa de dizer que sei exatamente aquilo que acabei de escrever e que tenho todos os significados daquilo que aquele poema quer dizer, e aquele poema pode ir por outra geração e para outra, por isso é que há os clássicos, não é? E podem ser lidos de diferentes formas, por isso é que ficam, e portanto o que eu tento fazer é dar-lhes ferramentas para, se eles conseguirem ler aquele tipo de texto, que normalmente é um texto difícil, conseguem ler todos os textos e descodificar texto jornalístico, quando alguém está a dizer o contrário ou que eles pensem por si, não é? Tentar descodificar aquilo que todos os textos que vivem à nossa volta, não é? Um discurso do Trump quando se tenta convencer de uma coisa que é completamente abstrusa, portanto, coisas deste género, não é? E, portanto, eu acho que eu não sei como melhorar isto, sei que o que sei é que podemos, que se cada um se empenhar naquilo que consegue fazer, com aquilo que consegue fazer, acho que pode
podem melhorar. Agora, acho que é um problema que tem de ser discutido e perceber, eu acho que vai sempre radicar à educação, é um problema não de formação, mas de educação, e isso começa na casa de cada um, não é? Se nós todos, às vezes, não corrermos tanto na roda do hamster, mas tivemos mais com os nossos filhos a mostrar, mesmo ad nauseam, não é? Aquilo que tentar, olha, agora 1 hora por dia não fazemos, eu não tenho filhos, portanto também estou a falar de cor e portanto não, podem-me corrigir-se, eu sei que é difícil, mas eu tentaria fazer isso se eu estivesse, porque eu Então, sei eu posso que... dizer como mãe, Ricardo, eu posso, agora não vou cozinhar porque preciso de 1 hora para ler. Não, estou a dizer com eles, portanto, obviamente que há coisas que se têm de fazer, mas até cozinhar se pode, olha, vamos agora, enquanto cozinhamos, vamos tentar decorar um poema, no primeiro verso, e depois vamos ao segundo. E talvez isso Sabes fique... as estratégias, sabes as estratégias. Gosto muito dessa parte da pedagogia, de encontrar formas diferentes de seduzir. E nesses cursos, obviamente que eles já não eram adolescentes, apesar de, pronto, talvez fossem já um bocadinho ainda, mas eles acabavam sempre, todos os semestres, acabavam sempre a saber escrever sobre um texto literário. Portanto, isso para mim era a grande vitória daquele curso. Eu acho que é isso que falta passar. Eu acho que há muita ainda uma ideia de escola como um sítio onde se tem de passar conhecimentos avassaladores de uma forma muito engafetada, dizer que a pessoa é isto ou que o Camões é aquilo, e não mostrar que a literatura é uma casa com várias partes comunicantes, portanto, e que as coisas não nascem do nada, portanto, e é isso que eu acho que é que é o busilis da questão. Eu acho que é aqui é que é uma conjunção entre, no fundo, casa e escola, não é? Pois é. Eu É gostava verdade. eu gostava de saltar aí por tentar pensar essa situação de ângulos diferentes e do tecido social e político e cultural, porque há uma questão, e isto é um longo debate, um debate muito antigo também, mas há essa questão há a questão da literacia, da educação, e a educação é o estado social, para mim, e esse mesmo estado social, porque se estamos a falar não vão perguntar ao poeta quanto é que o poeta vende e quanto é que o poeta ganha em direitos de autor, não é? Que eu ia dizer há bocado, dizer, Ricardo, então, o poeta, vamos responder, não é? O que é que o poeta ganha com isso monetariamente? Mas a questão é que e o debate da profissionalização da escrita, porque está o escritor, estamos a falar de várias, como está a falar de um conjunto de profissões precárias, então agora com a pandemia, não é? Como é que as várias profissões e os vários agentes culturais têm estado numa situação muito difícil, não é? Quem não estava com contratos, quem não está, continua pior, já estava mal, está pior, pronto, tem havido mudanças, esperemos que sejam positivas, quer dizer, algumas das políticas culturais que foram feitas. Falo de Portugal, mas também, pronto, a nível europeu, por exemplo, como é que é essa questão por exemplo, em Portugal temos algumas bolsas de criação literária, não é? Porque, como o Sandro também estava a falar, são pouquíssimos, quer dizer, vão-se contar por uma mão, por duas mãos, se calhar, os escritores que podem viver de direitos de autor, ou seja, viver da escrita nesse sentido. Depois temos todo o outro debate que é a escritora ou o escritor dizerem que, bom, mas eu não queria ter uma bolsa do Estado, eu não queria ser pago, já lembro-me de uma escritora espanhola que é jornalista, Rosa, sim, dizer exatamente. Dizer numa entrevista há uns tempos, ainda bem que ela era jornalista, porque ela achava que jamais conseguiria viver e até escrever nessa condição de só escritor e não ter a atividade de jornalista. Portanto, essas atividades complementares para muitas pessoas são muito importantes, porque permitem uma exteriorização, não é? Não estar permanentemente a pensar, mas também há a questão de ganhar o salário, não é? De sobrevivência, não é? E, portanto, um estado social onde há espaço para o escritor profissional, não no sentido que é o escritor, obviamente não é o escritor que vai escrever a literatura de Estado que o Estado quer que escreva, tem que haver essa liberdade, mas pensando num modelo social-democrata pós-guerra, de Estado social de Norte da Europa e sobretudo na Escandinávia,
porque entretanto conheci, o escritor está no tecido social e, portanto, tem que ser apoiado, não é? Tem que haver políticas para o apoiar enquanto profissional. Portanto, e esse debate da profissionalização eu acho que tem que ser tido, como o da literacia, obviamente, como o do lermos com os nossos filhos e por aí fora. Já me aconteceu muitas vezes ir às escolas e as professoras, o escritor, então, e está bem, e o que é que faz? Exato. Sim, sou escritor assim, mas o que é que faz? Ou seja, porque a escrita não é considerada uma profissão, não é? Não é considerada uma profissão. É terrível, é terrível. Isto com a pandemia, as editoras queixaram-se muito que não conseguiam vender os livros e as bibliotecas estavam fechadas, não sei o quê. E depois a interrogação, então e os escritores? Então e os escritores? E estamos a falar de escrita. Se falarmos Na verdade é que poeta, nunca ninguém a figura pensa do nos poeta. escritores. Nunca ninguém pensa nos escritores. Não é? E isso é terrível, é duro. Olha, digo-te uma coisa, para Portugal, mesmo assim acho que nós temos que nos sentir orgulhosos, porque mesmo assim acho que se produz muito boa literatura, gente a escrever muito bem em muitas áreas, seja em ficção, ensaio, texto dramático, romance, prosa, poesia, tudo. E é isso, mas é sempre à tuga, né? A português, É sempre à custa de qualquer coisa, não é? Seja sempre, temos de estar pessoal, sempre, seja... que não dá, Mas andamos enfim, sempre aqui eu posso dizer guiadas. parabéns pela Claro. pela vossa criatividade, parabéns. Eu diria que embora houvesse tanta é duro, disse o Sandro, mas eu acho que é uma benção ter o talento, pois não? Melhor viver com o talento. É muito Mas bom. é talento ou é Sem ofício? talento Não e é com essa? muito dinheiro, não sei. Não, é muito bom. É Acho que bom. é muito bom. E tu, quando recebes elogios, é excepcional e é muito bom. Só que eu não ponho gasolina com afetos, nem pago a renda de casa com afetos. Não. Se eu pudesse chegar ao senhor do banco e dizer assim: olha, deixa-me dar-lhe um abracinho e pronto, e este mês não dá. Mas o banco não vai dizer isto. Ou seja, os dois lá é difícil, é um equilíbrio. Eu já me questionei muitas vezes pensei mesmo, não, eu vou desistir, eu não vou escrever mais, eu vou agora arranjar um emprego normal de 40 horas por semana e pronto, e vou deixar de perseguir. Já pensei muitas vezes, muitas vezes. Isso é sempre no fim da navalha, é muito difícil. Ou tens de ter alguém, ou um suporte familiar, pá, que te ajude muito, porque é muito difícil, é preciso... Então é isso, ou então, porque há muitos escritores que têm os trabalhos, no trabalho normal, das 8 horas, e depois no tempo livre que têm, conseguem escrever. Eu, por uma decisão minha, eu era designer gráfico, deixei o design e dediquei-me só ao teatro e à literatura. Uma decisão minha, difícil, porque era onde eu me sentia bem e mais feliz, mas pronto, depois surgem sempre os problemas, porque há meses muito difíceis e tens que andar a fazer um equilibrismo, tentar sobreviver. Esta é a palavra, sobreviver. Todos tentamos sobreviver, com certeza, mas outra pergunta, assim, eu estou a falar aqui convosco, e eu acho, é assim a minha experiência, que todos os portugueses são tão amáveis. Pois é, o Sandro, o Álvaro, o Ricardo, estou-me a sentir tão à vontade convosco. São tão amáveis os portugueses, eu não sei, como é que vocês conseguem... Somos latinos, sabemos receber bem, mas... Mas não tem nada a ver com o latino, acredito. Não, tem. Ok. É pena então que não estejamos assim, ao vivo, aqui no meio de Viana, cheia de sol. Mas há portugueses também ruins, não julgas? Há ruins? Há muitos então, ruins. Eu tenho sorte de não encontrar os portugueses ruins. Eu quando fiz esta seleção, eu selecionei só os bons. Portanto, eu vi São simpáticos. São simpáticos e amáveis e ótimos. Agora, uma das últimas perguntas, infelizmente, mas eu acho que este debate foi um começo de uma amizade luso-eslovena no campo da literatura. Então não vai ser uma pergunta, uma das últimas, vai ser o começo
das perguntas sérias para toda a vida. Então, os portugueses, os eslovenos, no campo artístico, temos algumas características em comum. Nós já hoje falamos do mar, ok? Os eslovenos só temos 40 quilómetros de costa, mas na mesma o mar, como fica tão perto dos Alpes, então, das montanhas, é uma feição desse povo também. Também falamos do povo dos suicidas, nós também temos umas taxas, uns números suicidários, não sei se esta é a palavra, estão muito, muito altos. Somos um povo lírico, por exemplo, o título da antologia Tiha Sončna Svetlova, A Luz do Sol Calada, então é um título lírico que nós adoramos, vocês provavelmente também. Então, eu só dizendo uma coisa sobre o título, é que há bocadinho esqueci de falar sobre isso, é porque o título foi bastante discutido entre mim e o Aliás, e porque tinha de ser decidimos que tinha de ser um verso, portanto tinha de ser um verso de alguém, porque há mais poetas do que prosadores na antologia, e porque ele também, assim, gosta mais de poesia, mas obviamente que não era obrigatório se não encontrássemos outra coisa, mas esse é um verso do Jorge Sena, portanto só para especificar que tem autoria, é de alguém. Eu espero que isto esteja na antologia, mas houve várias hipóteses de título e obviamente que A Luz do Sol Calada, quer dizer, podem haver várias interpretações em relação a esse verso, e esse verso está num poema que em si mesmo tem uma interpretação diferente, não é, de acordo com o que formos ler, não é, e foi escrito num dado momento histórico, mas achamos que os elementos, não é, de tudo aquilo que nós temos falado, no fundo, nesta conversa, estão lá presentes, não é? Há um lado em si mesmado e um lado posto à luz do sol, portanto, acho que nesse título, que é bastante, nós também, como ele é esloveno, aliás, e eu tentámos encontrar um título lírico que se soasse bem, não é? Ele, obviamente, não sei esloveno, e ele sabe, e portanto ele dizia em esloveno e achava, eu acho que está muito bem, e eu dizia em português, eu acho que é um verso muito bom, portanto, e este verso é antecedido por Terra Triste, portanto, Terra Triste à luz do sol calado, portanto, talvez se tivéssemos posto Terra Triste, iria indicar para um outro caminho, não é? E portanto decidimos retirar até pela extensão, não é? Por serem dois versos. Mas à luz do sol calada parece-me que fica ali o enigma do que quer dizer, e fico feliz que tu, Blasca, que gostes, não é? Gosto, claro, gosto. Então, Álvaro, Sandro, Ricardo, acham que os portugueses e os eslovenos temos alguma coisa parecida? Eu não sei, nunca estive na Eslovénia, não sei. Olha, eu gostava era de perguntar uma coisa, como é que vocês conseguem produzir atualmente os dois melhores ciclistas do mundo, o Tadej Pogačar e o Primož Roglič? Como é que um país tão pequenino conseguiu produzir, porque eu sou fã de ciclismo, como é que um país tão pequenino conseguiu produzir aqueles dois... E o Dontes conhece. Sim, esse também, dos Dallas Mavericks, sim, mas como é que um país... Não, mas é que o ciclismo é uma coisa muito... Vocês são muito poucos. Eu tenho a resposta, montanhas. Sandro. Eu tenho a resposta. Somos um povo, não dos suicidas, mas o povo dos masoquistas. Sim, nós somos muito masoquistas. É só mesmo treino, disciplina, seriedade. Sim, e tudo fazemos. Capacidade de sofrimento. Exatamente. Então, há pessoas que vivem para se... como se diz, para se tratar mal, não? Então treinam muito. Então, olha, é o trabalho do escritor também, se calhar, não é? É o trabalho do escritor também. Isso. Pois, quer dizer, eu não sei, eu não conheço o suficiente para dizer se temos parecenças ou não, ainda não estive aí, portanto não conheço, sinceramente não conheço o povo, a vossa gastronomia, o que é que vocês... É ótima! Pronto, imagino que sim. Agora... Há semelhanças. Tenho uma ideia, eu acho que a Agostina Bessa Luís, é claro que não é a mesma coisa, mas a Agostina Bessa Luís
disse uma vez que os portugueses eram um povo mais parecido com os russos, ou os russos eram um povo mais parecido com os portugueses, por causa da bipolaridade de entrar em grande euforia e depois em grande depressão. Eu não sei se vocês são assim, se não, mas pronto, fica aqui a frase da Agostina. Eu também tenho uma coisa que gostaria de acrescentar, que é, fiquei a saber, desde que comecei a fazer a antologia há uns meses, que é o sal, porque eu pensava que era o melhor sal da Europa era português, mas toda a gente me diz que na Eslovénia que é o verdadeiro bom sal. Flor de sal. Isto é científico, mas aliás tenho um pacote de sal à minha espera aqui em Lisboa, pretendo ir buscá-lo para provar, mas para saber se realmente é melhor do que o da região do Álvaro, da Ria de Aveiro, ou então do lado de baixo do Algarve, portanto não sei se realmente cumpre essa função, mas fiquei muito surpreendido porque precisamente, não sei, suponho que seja um sal marítimo, portanto as 40 km de costa. Sim, nós temos salinas, dessas salinas. Salinas, sim. Sim, muito, muito famosas, com muita tradição e com uma boa sal. Se Álvaro tem alguma experiência com a Eslovénia, com as eslovenas, com a literatura eslovena, com os eslovenos, com o ciclismo? Com o ciclismo não, com a Eslovénia tenho, porque estive em Ljubljana 2002, julgo eu, mas muito rapidamente, e depois estive em Bled e viajei um pouco pela Eslovénia, mas foi muito curto. E eu espero que haja esses pontos de contacto e que também que o festival e a antologia que seja bidirecional, não é? Porque eu quero precisamente conhecer mais autores eslovenos, não conheço, julgo quase nada, e portanto gostava que também houvesse agora um movimento de autores eslovenos traduzidos para português, porque infelizmente não consigo ler esloveno, e ler, quer dizer, poetas, romancistas, por aí fora, não é? Sim, gostava que isso acontecesse e portanto espero que isto seja apenas o início deste diálogo. Sim. Então, como é que nós vamos fazer agora? Só o Álvaro visitou a Eslovénia, então nós temos que combinar um encontro aqui. Era para ser agora no festival. Era para ser agora o encontro online, mas o encontro físico ainda vamos pensar nisso, pois não, claro. Ricardo? Sim, se conseguimos fazer uma antologia, então vamos conseguir fazer um encontro ao vivo. Sim, seria bom. Sim, então eu queria agradecer muito todo o trabalho, Ricardo, que fez para esta linda antologia, as contribuições do Sandro, do Álvaro, de todos os poetas e autores femininas incluídas na nossa antologia. Eu desejo-vos muito espaço mental para que há, como o Álvaro disse, espaço mental, muita força como têm os ciclistas eslovenos, para continuarem com o vosso trabalho, com a benção que vocês receberam, que é o talento. Então, mantenham este talento e mantenham um troço de coração também virado para a Eslovénia. Obrigada. E muitos beijinhos para a Noruega e para Portugal. Obrigado pelo convite e pela moderação. Boa tarde. Boa tarde. Boa tarde.